Adriana, você está com a palavra. Que Deus te abençoe. Você precisa se desmutar. Ah, foi. Agora foi. Obrigada. Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe a nossa tarde. Que as nossas reflexões adentrem aos nossos lares e que nos auxiliem nessa grande caminhada, né? O tema de hoje, como o Felipe já falou, é Tomé. E o que me chamou a atenção foi o tema, né, da Federação Espírita do Paraná, que ele bota lá o apóstolo descrente. Aí eu fiquei, assim, muito motivada para poder compreender a descrença, que seria essa descrença, né? Por que descrença? Quem foi Tomé? Tomé foi discípulo, foi escolhido por Jesus, judeu, né? Vivenciou na Galileia, conheceu Jesus no mar de Tiberíades, participou de tantas passagens junto de Jesus. E que descrença é essa que ele carregava com ele? Que angústia, sei lá. O que movimentava esse sentimento dele de descrença? Dentro de tudo que ele vivenciou após ter se tornado um discípulo de Jesus. Aí, estudando, lendo, né? Eu fui no livro Em Torno do Mestre, quando o Vinícius fala um pouco dele e conta, né, da questão da época. Os fariseus gostavam entendiam, né, da literatura bíblica, do estudo, mas queriam, né, os efeitos. Que efeitos seriam esses naquela época necessário para um fariseu ou para os fariseus entenderem quem era Jesus? E isso trazia Tomé, assim, muito fortemente a necessidade de mostrar para eles quem era Jesus e por que Jesus agia daquela forma. E isso era o que motivava Tomé em todos os seus momentos, até chegar o momento que Jesus diz que o sinal, né? Que esse sinal a gente mais para frente vai entender qual é o verdadeiro sinal. Não era o sinal material, intelectual ou de motivação do plano, né, material ao qual a gente vivencia. E me veio uma pergunta assim: precisamos ainda crer para ver ou já vivenciamos a crença sem ver? Essa foi uma pergunta que ficou batendo muito forte na minha cabeça. O que nós precisamos hoje? Porque naquela época Jesus trouxe o amor, trouxe a transformação, né? Moisés veio, montou o decálogo, ele veio dizer que só para nós estarmos aqui trabalhando, nós precisávamos de 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não precisava de exemplificação material, mas Jesus curou cegos, paralíticos, transformou peixes, pães, né? Falou das mulheres, de como acalantar corações, né? Para desmistificar os preconceitos. Jesus, na prática, vivenciando, ele trouxe tudo isso, mostrou tudo isso, né? E hoje, nós, conhecedores e trabalhadores da doutrina espírita, né, analisando o que eu vim lendo com relação a essas questões, eu fiquei pensando aqui, o que nós hoje, encarnados, né, nessa existência, que vamos viver milhões de existências, precisamos ver para crer. Ainda precisamos? O que nós utilizamos hoje como norte na nossa vida? Pós Jesus chegou o Consolador prometido, através da codificação que Kardec, né, cientificamente, filosoficamente, religiosamente, ele trabalhou os 3 pontos para unificar essa ideia e mostrar que é possível, é capaz e é verdade, né? Tivemos as questões, né, da mediunidade,
Existe a mediunidade hoje aí que faz a relação dos dois mundos. São trabalhos que já existem e que nós temos condições de crer sem ver. Mas ainda, muitos de nós no processo de amadurecimento e crescimento espiritual, necessitamos de alguns sinalizadores. E graças a Deus existem todos eles para nós absorvermos, utilizarmos e descodificarmos, né? Esses eram alguns dos pontos que eu queria mostrar para a gente ficar refletindo sobre isso. Aí agora vamos mergulhar na história de Tomé, quando Jesus está descansando em casa de Zacarias e Tomé vai aflito até a ele para pedir que ele vá aos grupos de fariseus e todos aqueles para mostrar quem ele era. E Jesus, com toda aquela tranquilidade, aquela paciência, aquele sorriso brilhante, né? Codificou para Tomé, dizendo a ele assim: eles não precisam ver a mim, eles precisam sentir o que eu trouxe do meu Pai. Olha que fala profunda, que profundidade. Que sentimento é esse que Jesus quis mostrar para Tomé, que até aquele momento ele ainda não conseguia identificar e relutante, resistente, ele pedia para que isso fosse feito de uma forma mais clara para toda aquela sociedade que naquela época ainda precisava ver os exemplos físicos para poder acreditar, ou seja, o material, né? E Jesus dá essa resposta e permanece tranquilamente. Aí, por que eu venho falando isso? Aí, estudando, lendo um pouco, né? Aí eu vim nesse texto, quando falo em torno do mestre, Vinícius faz uma comparação, uma relação muito interessante sobre o analfabeto, o alfabeto e o conhecimento do espírito. Ele faz essa relação. O analfabeto, ele identifica as letras, né? Ele sabe que são letras, porém ele não codifica o que está escrito. O alfabeto, ele lê. Intelectualmente, ele compreende a letra, a tecnologia, a parte intelectual, mas não expande ao ser interior espiritual. Aí ele faz a relação do pensamento com tudo isso. Quando a pessoa tem o conhecimento, o pensamento e o sentido introspectivo, que vai além da matéria para o espiritual, ele consegue caminhar. Aí ele fala uma frase que eu até marquei para ler para vocês. Ele fala aqui, a etapa da internalização nos pensamentos, sentimentos e ações são como o sentido de toda a imortalidade da alma. Ele sintetizou, né, a questão da compreensão, da prática e do conhecimento, né, espiritual, da imortalidade, para essas questões que muitas das vezes afligem a nossa mente quando nós estamos aqui encarnados, e que foi que ele clareia para a gente a questão por que Tomé tinha tanta dificuldade de compreender, porque o mestre não queria, naquele momento, dar uma prova do que estava acontecendo e exemplificar do jeito que ele queria, né? Com questões práticas, né? E Jesus sempre dizendo a ele que o sinal não era esse. Ele esclarecia que o sinal não era esse. E aí depois Jesus vai para o martírio, né? Para ser crucificado, e Tomé fica angustiado e vai até o encontro dele, tenta entender o que estava acontecendo, porque para Tomé ser crucificado não era uma questão de ser honrado, mas sim de desonra naquele momento com tudo que Jesus tinha, com tudo que Jesus trouxe. E para ele isso não cabia a um mestre, a um ser que veio para mostrar essas transformações. A um ser que estava aqui entre nós, mostrando a prática do amor, do consolo, da caridade. E isso para Tomé não encaixava, como ele
Jesus, nosso mestre, vai ser crucificado, aonde são crucificados pessoas que têm comprometimentos, como os que roubam, né? Os que pagam pecados diferenciados. E Jesus não teve esse pecado para estar sendo crucificado. E na cabeça dele isso era muito difícil de entender. E aí, ele caminhando, ele tenta ir com seu olhar até o mestre para entender. E aí Jesus fala uma outra coisa que eu marquei no livro Boa Nova, quando o Berto fala aqui, ele fala aqui da questão que a crucificação, né, era um sinal, mas não era o sinal que ele queria, mas era o sinal que era de importância para a humanidade, para ele se doar como pessoa, se mostrar como coração da verdadeira missão que ele veio cumprir no nosso mundo. E Tomé não compreendia isso. Aí ele fala: a nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Tomé fica com isso na cabeça, incomodado, né? Tentando entender por que Jesus fala que a nossa senha é isso, né? Porque Tomé tinha dificuldade. Para ele, o conhecimento era vendo para crer. Ele tinha que ver os acontecimentos, ele tinha que perceber o que acontecia para ter certeza de que era verdade. E aí, pós-Calvário, depois que Jesus é crucificado, na primeira aparição, Tomé não está presente, né? E o que acontece? Quando chega para dizerem a ele que Jesus, o Mestre, apareceu, e ele fala que só acreditaria como? Vendo as marcas nas mãos de Cristo. Fora isso, ele não acreditaria que era verdade o que estavam dizendo. E ele ainda fica incomodado porque ele acha que apareceu para os outros e não para mim. Então, são questões que eu venho falando aqui para a gente refletir sobre tudo isso. Que hoje as nossas questões são outras. A gente não precisa ver a marca da crucificação do Cristo nas mãos. Mas a gente ainda precisa presenciar algumas coisas para entender o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né? Qual é a necessidade de termos oportunidades para vivenciarmos situações na vida imortal. Kardec, quando trouxe toda a documentação, né, da codificação, muitas das vezes teve enfrentamentos, e nos enfrentamentos ele se defendia quando era necessário, de acordo com tudo que ele tinha experimentado. Não para fazer fomentação, não para fazer revanche, né? Mas momentos também ele se calava. Por quê? A inteligência dele dizia que ele não estava aqui para se defender da curiosidade, do racional, ou se defender causando dor aos outros. Ele estava aqui para mostrar o que a doutrina trouxe para consolar todos os corações e todos os espíritos, né? Tem um estudo ali que eu também dei uma olhada numa palestra, né? Falando sobre essa posição de Kardec em não debater certos assuntos, mostrar na prática, através dos estudos, das documentações, sem botar diretamente o seu pensamento pessoal. Claro que muitas das vezes a gente ainda exterioriza, e não é ruim exteriorizar o que a gente pensa, é importante para a gente refletir o porquê nós estamos nessa linha de raciocínio. Mas quando a gente é como Kardec, como Cristo, como muitos hoje se encontram na sociedade para trazer informações consoladoras, é melhor a gente, às vezes, se calar para não causar dor, sofrimento e revoluções. E o que causava em Tomé, muitas das vezes, era isso. Ele não conseguia se calar, ele queria ver o movimento das coisas acontecerem. E Jesus tentava intermediar isso, porque sabia que ele tinha potencial. Jesus identificou em todos os seus discípulos todas as suas qualidades,
seus potenciais e as suas dificuldades. Que eu digo que, às vezes, a gente fala para a gente, sabe, temos muitos defeitos. Eu não me caracterizo mais como defeito, eu me caracterizo como dificuldade. E que uma hora essa dificuldade não vai mais existir. Defeito a gente tem e não conserta, né? A forma depois de pronto, o defeito tira. Quando você modela a madeira e ficou com defeito, para você modelar, você tem que transformar aquela madeira. Não é isso? Você vai transformar ela em outra coisa. Você não vai conseguir acertar. Então, nós temos dificuldades. Dificuldades que em várias gerações, encarnações, porque nós somos espíritos imortais, sabemos disso e estamos caminhando. Jesus veio há mais de 2000 anos. Tomé teve essa dificuldade lá e veio trabalhando. E depois que Jesus disse a ele assim, Tomé, esse é o verdadeiro sinal da exemplificação e da humildade, o nosso exemplo. Tomé chorou, né? Foi refletir, foi fazer análise do que ele vivenciou com Cristo e partindo daí, ele foi um dos apóstolos, né? Que mais falou dessa transformação, que mais falou da questão da crença no crer. No crer. Né? Tanto é, foi para a Índia, foi para vários locais, né? Desenvolveu o trabalho que era dele e que Jesus já tinha identificado esse grande potencial dele. Aí, por que eu venho falando isso? Porque hoje, Jesus veio há mais de 2000 anos, hoje a gente ainda tem muitas questões que a gente fica aqui analisando, eu preciso ver para crer, eu sou que nem Tomé, né? Eu ainda preciso disso, né? É bom a gente pensar nisso, sim, mas é bom a gente botar ação nisso tudo. Porque o momento hoje, com tudo que nós já vivemos, nós temos condições de absorver. Porque quando nós já não precisamos ver, só precisamos sentir para crer, muitas das coisas que acontecem em nossas vidas são diferentes, elas partem para outra linha. E aí tem toda a abordagem feita, né, através de magnetismo, de vibração, de sensação, porque a gente sente. Tem um pedaço aqui do texto, né, que Humberto de Campos fala, nós sentimos quando nós estamos crendo, não é a vontade do Cristo, mas sim sentindo a Deus, sentindo a energia vibracional de Deus, sentindo o verdadeiro sentido do amar a Deus sobre todas as coisas, como a nós mesmos. E isso é muito profundo, não é fácil, é profundo, eu sei. No livro aqui, o Espírito de Verdade, eu peguei, tem uma página que ele fala, se tens fé. E tem um pedaço que me chamou também muita atenção, que está muito ligado a essa sensação do crer, da profundidade do que é você crer sem ver. Ele fala assim, se tens fé, não permitirá que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Olha o que ele fala, quando você tem a certeza e a crença, né? Você cria a fortaleza no seu interior. E aí tudo que vem aqui entre nós, no planeta Terra, entre a humanidade, esses questionamentos, essas formas ainda imaturas, que nós somos muitas das vezes imaturos, né? Não somos maus, somos imaturos. Nós não conseguimos ter a verdadeira compreensão do que nos é dito. Ele aqui esclarece que quando a gente tem essa verdadeira fé e essa crença, a gente deixa as questões humanas passar e o nosso coração é fortalecido e a gente identifica essa crença da fé que Jesus veio nos fortalecer e nos trazer. Muito forte, falando sobre isso. Aí tem uma outra frase aqui também que eu marco frases, sabe, gente? Eu vou escrevendo algumas frases e vou sinalizando. Uma delas é de Eurípides.
no livro Evangelização de Espíritos, que também me chamou muita atenção quando se fala dessa propriedade do crer, né? Ele fala assim: nossas marcas são reflexos das nossas anterioridades. Assim, latentes em nós, há a existência da progressividade da esperança viva em nosso ser espiritual. Por que eu falei disso? Porque anterioridade todos nós temos. Quando a gente crê em alguma coisa, a gente abre o campo para a esperança. A esperança do melhor, a esperança do ser feliz, a esperança de que vai mudar. Como um momento hoje, vivemos um momento que precisamos ter a esperança, precisamos ter a certeza de que é um momento, o tempo não para. E vivemos hoje um momento que mais à frente será diferenciado de acordo com nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa transformação moral. Que tudo que Jesus trouxe e quis mostrar a Tomé, que é através da transformação moral do ser interior que nós conseguimos identificar a questão da crença, a questão da fé, a questão do amor, a questão da prática da caridade. Não é no que nós estamos vendo, é o que estamos fazendo com isso. Como estamos utilizando a crença do crer sem ver. Jesus disse, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que ele disse isso? Para que ele disse isso? Porque aquele que vai, caminha, eu acredito, confio, vou, ele consegue ter a oportunidade de deslanchar várias questões na sua vida, abrir milhões de caminhos, refletir, equalizar sentimentos, situações. Por mais difícil que seja a situação, quando nós estamos conectados, sabemos que temos mentores espirituais, amigos espirituais, grupos que nos protegem, nos auxiliam em todos os momentos. Desde o momento que a gente consegue utilizar isso a nosso favor, a gente abre um campo imenso para consolidar sentimentos e virtudes no ser espiritual. Ainda é complicado falar disso, né? Mas a importância de nós conseguirmos acreditar, né, que as nossas dificuldades são passageiras, né? Que tudo passa, nada fica para eterno. A caminhada é grande, mas o progresso é o caminho. Nós às vezes paramos para pensar, né? Mas não voltamos, nós daqui vamos caminhar mais para frente. Nada retrograda, tudo é daqui para frente. E quando Tomé ficou nas dúvidas e que Jesus, consolando ele de uma forma magnífica, né? Humberto aqui também fala, né? Jesus consolou Tomé, e ele fala aqui da questão da família, do consolo dos filhos. Se você faltar com o filho no seu conhecimento, no amadurecimento, né, andar junto, mostrar que são capazes, vai ter que ter uma outra pessoa para substituir. Mas que o consolo e o andar e ensinar aqueles familiares, que no caso são os filhos, a crescerem, a desenvolverem, é de importância. Foi a relação que ele fez quando orientou e cuidou dos seus discípulos e fala para Tomé de coração para coração do que era o verdadeiro sinal. Quando um filho nosso cai e chora, nós vamos lá, limpamos o joelho, a perna, né? Vai, diz para ele, levanta, você é capaz. Quando o filho chega na adolescência, adolescência são milhões de crises, né, gente? É crise, relacionamento, namoro, procurar profissão, saber quem sou eu. É uma fase que a gente precisa estar bem conectado, com muita paciência. Existem milhões de fases, mas eu me identifico muito com essa fase porque eu sei que é uma transição grande, né?
até para as questões morais daquele indivíduo, de tentar se entender, quem sou eu, por que eu preciso disso? O jovem quer entender de tudo, quer saber de tudo, quer ver tudo, e aí você tem que ponderar tudo e tentar entender. Se nós não tivermos o conhecimento e o preparo para lidar com isso, ou pelo menos tentarmos, né? Que nós também somos vulneráveis algumas das vezes. E Jesus ali mostra para Tomé como é essa questão. E por que eu volto toda hora na questão de Jesus mostrar? Nós somos discípulos de Cristo. Ele escolheu 12, dos 12 se multiplicaram, triplicaram, os 500 da Galileia, e nós hoje somos outros que já tivemos um passado, né? E podemos ter tido contato ou não com essa época, não interessa também isso. O que interessa é que nós temos um passado e que se nós não formos acalentados e compreender que cada existência nós estamos aqui para aprender e moralmente desenvolver como espíritos imortais, nós não vamos conseguir sair do ver para chegar no crer, né? O ver é importante? Que ajuda muitas coisas, mas o crer tem uma potencialidade muito grande em todos nós. E eu falo assim, aí vou falar um pouco da questão dessa relação que o Humberto falou da família, dos filhos. O filho, quando confia na gente, ele vai a qualquer lugar e faz qualquer coisa, dizendo assim, meu pai e minha mãe falou que isso é verdade. Meu pai e minha mãe falou que isso é capaz, que eu sou capaz. Olha a importância de você crer e dar essa crença e esses valores. Não estou falando só de valor, né? Intelectual, não. Mas esse acolhimento moral, familiar, da importância, no dia de hoje, a todos que estão à nossa volta. Até mesmo nas doenças, até mesmo como uma fala de uma pessoa que é confiável para outra e que tem aquela relação de amor, pesa e deslancha na vida do ser imortal. É muito grande. Grande demais. E que traz para muitos aflição e outros alegria, né? Eu lembro aqui, vou relatar para vocês que eu deixei anotado, 2 casos de 2 crianças que eu trabalho com crianças na parte neurológica, né, deficientes, né, cognitivamente, e eu tenho uma que eu falei assim, já conversei com ela, disse que eu ia falar dela hoje, que ela ia ficar muito feliz, que é uma criança que eu lembro muito, chamada Kailane. Ela tinha 1% só do cérebro funcionante, ela ficava na enfermaria, a mãe não tinha conhecimento técnico, né? Mas eu juntei o técnico com o conhecimento que a doutrina espírita nos potencializa para utilizar em qualquer lugar que estejamos, né? E eu cantava para ela assim, nós somos as florzinhas de um jardim cheio de luz, a terra é o canteiro e o jardineiro é Jesus, no leito dela. E ela dava gargalhadas, e a médica ficava incomodada. E um dia, a médica, né, doutora Glória, uma médica que eu adoro também de paixão, e que não era espírita, mas hoje entende da doutrina, ela dizia, como é que você faz ela gargalhar desse jeito, se ela só tem 1% do cérebro funcionando, Adriana? Cientificamente aqui ela não era para estar fazendo isso. E ela ficava incomodada comigo. E aí eu disse para ela, doutora Glória, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu estudo a codificação de Kardec, eu sou espírita, e eu acredito que aqui existe algo mais além desse corpo. E que a gargalhada dela agora é que ela está sentindo a minha energia vibrando e cantando, e ela sabe que é para ela.
através do nosso pensamento. Aí ela olhava assim para mim, não é possível, não é possível. Eu falei, pois a senhora vai ver isso várias vezes. Toda vez que eu vier falar com ela, medicar ela, dar banho, eu vou cantar e você vai ver a expressão dela. E a expressão dela era sempre a mesma nesses momentos. Então, ela passou a querer estudar um pouco da doutrina, sabe, gente? Né? Para poder compreender. Por que eu estou falando do caso dela? Eu não precisava ver cientificamente nada, eu só queria acreditar nisso e a minha crença, né, sobre o espírito imortal, que ali naquele corpo habitava um espírito que vibracionalmente ele sentia a energia que estava sendo envolvida, é verdade. Nós temos isso, essas questões, né? Magnetismo vibracional, influência dos pensamentos, tudo isso na codificação. E aí eu fui trabalhar com real lá na prática, né? Essa é uma. A outra se chama Vitória. Eu chamava de Vitorinha. Ela tinha deformidades 1000. Mas a energia dessa menina era muito boa. E também na hora do banho, na hora de chegar lá, eu falava com ela e as pessoas ficavam dizendo, como você faz isso? Eu falei, porque eu sei que aqui não é só isso, né? E a gente precisa botar na nossa prática do dia a dia isso, porque essas experiências, mais à frente, gente, Tomé precisou de viver aquelas experiências com Jesus para acreditar. Hoje, muitos de nós ainda precisam de experiências para acreditar. E muitos de nós já vivenciamos experiências para saber que é verdade e que a crença é real e que nós temos condições e podemos fazer muito mais, né? Sem ver, somente crendo. Essas duas crianças são exemplos que, às vezes, sinto elas bem perto de mim, hein? Até dizendo assim como gratas pelas minhas cantorias, que isso foi alguma coisa que levou elas e ajudou a elas em todos os momentos e que hoje elas se envolvem muito comigo, né? Fora os outros casos que eu depois vim ter certeza que eram verdades, né? E o que a doutrina nos traz? Por que eu falo disso tudo? O apóstolo descrente precisou sentir essa energia, vivenciar junto de Cristo, que somente o nosso exemplo, somente a prática de tudo que hoje a codificação e que o mestre, que é guia, né, que é o co-criador do nosso planeta, teve aqui, mostrou que é verdade para todos nós multiplicarmos isso em forma de trabalho. O trabalho na prática do trabalho, seja o trabalho profissional, seja o trabalho junto à doutrina, seja o trabalho junto do lar, porque trabalhar na família para a união, para a conexão, né? Para o entendimento é um trabalho. Aí cada um vai botar como é esse trabalho, né? Porque às vezes ele não é fácil, às vezes ele é um pouco mais delicado, às vezes é difícil, mas depois que a gente dá solução, a gente percebe que passou aquele problema. E aí já vem outro problema, mas quando a gente acredita, a gente dá solução dos problemas, por mais complexos que eles sejam. E Jesus deixou isso claro para todos nós. Hoje nós não precisamos mais, né, desse apalpar, né, evidências, né, evidências de que isso é verdade. Nós sentimos. Tanto é que nós somos corpo, material, perispírito e espírito, somos uma trindade juntas e que o corpo sem o espírito e perispírito não é nada, é morto, é zero. Precisou dessa junção para a gente ter essas percepções, unir tudo isso e utilizar todo esse material. Hoje eu queria deixar assim como recado, como carinho para vocês, né? Que vamos ousar a crer, utilizar o nosso coração, todo ele expondo
que nós acreditamos que Cristo é maravilhoso, que a espiritualidade atua o tempo inteiro, precisamos crer nisso. E o que vem depois é lucro para todos nós. É só solução. Pode ser que não seja a solução que a gente queira, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa que no momento ainda não está não tá condizendo com o que a gente precisa, porque faltou ainda o nosso amadurecimento. Mas o amadurecimento chega. O amadurecimento vem gradativamente. Ele não chega estanque. Você hoje é um, amanhã já é outro. Você vem gradativamente destrinchando, né? Não vou dizer as pétalas do grande girassol que vira assim e nos traz aquela energia. Somos flores, girassóis, que nós em cada dia amadurecemos um pouquinho, recebendo toda essa energia e todo esse movimento maravilhoso que Cristo nos trouxe, que Kardec nos mostra, né? Com a codificação toda documentada, pautada, para que nós utilizemos da melhor forma em nossos dias. Tudo que veio, né, do Boa Nova, né, sobre os discípulos, sobre todo esse trabalho, é um material riquíssimo para que nós consigamos utilizar na prática do nosso dia a dia. E que a nossa reflexão de hoje seja utilizada, que nós não precisamos mais o ver, mas que utilizemos o crer. Todo momento que eu pensar, que eu me ligue à crença real da imortalidade da alma e que o Mestre Jesus nos ampara hoje, agora e sempre. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Adriana, pelo estudo de hoje. Obrigada, Felipe.